Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setor O, Cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, todos os ouvintes, todos que vão ouvir aí pelo aplicativo, todos que vão assistir aí pelo Facebook também. Quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor, nesse dia abençoado, a qual Deus preparou para todos nós. Aqui quem fala, Pastor William, irmãos, do Ministério Segundo o Coração de Deus, e nós estamos aqui mais uma vez para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus, estamos iniciando mais essa programação, programa Deus é por nós, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus, com toda sorte de bênçãos, amém? Antes de iniciarmos aqui essa programação, nós vamos estar aqui fazendo uma oração, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado e querido, meu Deus, mais uma vez, queremos estar aqui agradecendo ao Senhor, louvando e bendizendo o seu santo e poderoso nome, Pai. Queremos aqui estar pedindo perdão por todos os nossos pecados, Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos, falamos, ouvimos, que não é do agrado do Senhor, Pai, nos perdoe, nos limpe, nos purifique, nos guarde de todo mal, Senhor. Nos ajude, meu Deus, em nome de Jesus, a procurar cada vez mais o aperfeiçoamento da sua obra em nós, Senhor. Em nome de Jesus, porque a tua palavra
A tua palavra fala que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Cristo. Faça a tua obra em nós, Senhor. Perdoe as nossas falhas. Nos ajude a vencer tudo aquilo que muitas vezes quer nos atrapalhar, todo tropeço, toda falha, todo embaraço, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos ajudando. Quero aqui abençoar cada vida que vai aí acompanhar pelo Facebook, cada vida que vai acompanhar pelos aplicativos, cada vida que vai acompanhar pela rádio, que o Senhor possa estar aí abençoando, alcançando os lares, alcançando as famílias, alcançando os casamentos, Pai, alcançando os ministérios, meu Deus, alcançando o drogado, a prostituta, alcançando o órfão, a viúva, alcançando o morador de rua, Pai, aqueles que estão no centro de recuperação, aqueles que estão no presídio, no hospital. Nós não sabemos aonde o Senhor pode enviar, meu Deus, essa palavra de hoje, Pai, mas que a sua palavra vá e cumpra para o propósito para o qual ela foi enviada, e desde já nós te agradecemos, nós te bendizemos e te exaltamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós somos do Ministério Segundo o Coração de Deus. Ministério Segundo o Coração de Deus se localiza na EQNO 5, Conjunto G, lote 55, Setoró, Distrito Federal, Brasília. Repetindo, EQNO 5, Conjunto G, lote 55, Distrito Federal, Brasília. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui em nome de Jesus, irmãos, para fazer a vontade do Senhor. Nesse dia de hoje, estamos aqui, irmãos, para fazer esta obra que é pregar a palavra do Senhor. Você que quiser nos fazer uma visita, você pode estar aí nos visitando em nome de Jesus, em um dos cultos, e eu vou estar passando aqui para você o dia dos cultos. Nós temos ali no domingo, culto da família, amém? Culto da família, que se inicia a partir das 19 horas. Glória a Deus! A partir das 19 horas, culto da família. Nós temos ali as consagrações nas terças e nas quintas-feiras, a partir das 9 horas da manhã, irmãos. Consagrações terça e quinta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. E nós temos também estudo bíblico da palavra. O estudo bíblico agora está sendo pela internet, está sendo online aqui, né? Deixamos aí salvo no Facebook e no YouTube. Estudo bíblico da palavra a partir da terça-feira, a partir das 19 horas. Glória a Deus! Estamos estudando sobre a família e estamos num tema abençoado aí para estar abençoando toda a família em nome de Jesus. Temos também o projeto Ame a Deus, Ame ao Seu Próximo. É um projeto de evangelismo de rua juntamente com a ação social. Você que está acompanhando no Facebook, vou estar colocando aí, ó. Evangelismo de rua é um projeto Ame a Deus, Ame ao Seu Próximo. É um projeto de evangelismo juntamente ali com a ação social, onde nós levamos ali o alimento, né, tanto físico como o alimento espiritual também. Você que quiser e puder estar colaborando com essa obra, vai ser muito bem-vindo, irmãos. Roupas, calçados, cobertores, ou uma oferta de amor, copos descartáveis, né, 300 ml, ou uma oferta de amor, aquilo que Deus colocar no seu coração e aquilo que tiver segundo as suas condições, você pode estar ajudando em nome de Jesus. Amém? Estamos aqui nesse dia abençoado, né? Começou aí o vento, começou aí o tempo seco. Temos que ter muito cuidado com a nossa garganta, não é isso, irmãos? Tome água, tome bastante água. Água é vida, água faz bem. Glória a Deus. Então nós temos que ter bastante cuidado nessa época de seca aí. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu lar, que Deus possa abençoar a sua família com toda sorte de bênçãos. Venha nos fazer uma visita, venha aí colocar a mão no arado, né, irmãos? Você que está sem congregar, você que está me ouvindo hoje, você está sem congregar? Você sabia que congregar é um mandamento do Senhor? Congregar é uma ordenança do Senhor. Você pode ler lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 24 em diante, né? Versículo 24, versículo 25, que vai falar ali da importância de nós incentivarmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros, e não deixar de congregar, como é o costume de muitos. Enquanto ainda tem as igrejas abertas, né? Irmãos, enquanto as igrejas ainda estão abertas,
Não deixe de congregar, irmãos. Não deixe de fazer a obra do Senhor. Nós fomos chamados para um propósito. A Bíblia fala lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aí já explica tudo, né? Nós fomos criados e criados para quê? Para as boas obras. Irmãos, nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para as obras. Nós fomos criados para as boas obras, a qual Deus preparou de antemão para quê? Para que andássemos nelas. Olha, Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Então a boa obra, irmãos, faz parte do projeto de Deus na sua vida. Você colocar a mão no arado, você fazer a obra do Senhor, faz parte, né, do projeto de Deus para a sua vida. Então o primeiro passo é esse, é congregar. Procure uma congregação a qual você se identifica, a qual pregue a palavra de Deus, né? Palavra com verdade, a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Você vai procurar essa congregação, você vai ali se tornar membro, você vai se batizar, você vai fazer parte da ceia do Senhor, você vai tomar a Santa Ceia, né? Você vai fazer parte da organização, mas não somente da organização, mas do organismo também. Porque corre-se o risco, né, da gente fazer parte de uma organização, mas se nós não nascermos de novo, nós não vamos fazer parte do organismo. Mas para isso, Deus aí, ele deixou igrejas nessa terra também. A igreja, a denominação, é a representação física da igreja espiritual, que é a igreja de Cristo, amém? A igreja de Cristo não é placa, não é parede, não é teto, não é chão, né? Mas nós sabemos também que ainda nós temos direito, né? Ainda nós temos uma liberdade aí para cultuar a Deus nas congregações também. Não sabemos como vai ser no futuro. Não sabemos, né, se a perseguição vai ser tão grande a ponto de fechar as igrejas no Brasil. Nós não sabemos. Porque já existem lugares onde se é proibido, irmãos. É proibido exercer a fé, professar a fé cristã. Já tem lugares que é proibido. Tem lugares que a Bíblia entra como forma de contrabando. Tem lugares que a Bíblia, para entrar, tem que entrar em forma de contrabando. Então, enquanto ainda temos oportunidade de adorar a Deus, adoremos a Ele em espírito e em verdade. Enquanto temos oportunidade de trabalhar para o Senhor, de frequentar ali uma igreja, irmãos, não vamos perder essa chance. Glória a Deus. A Bíblia fala que chegará um dia que Deus vai enviar fome e sede sobre essa terra. Mas não é fome de pão e nem sede de água, é fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Muitos vão procurar ouvir a palavra e não vão encontrar. Essa questão que muitas vezes nós ouvimos falar de ditadura, de censura, você pensa que isso é brincadeira? Você pensa que isso é brincadeira, irmão? Isso não é brincadeira, não. Isso é sério. Ditadura e censura é uma coisa séria. É uma coisa que eu entendo que faz parte do plano do anticristo para dominar a mente do ser humano, espalhar mentira no ser humano. Irmãos, o mundo jaz no maligno. O mundo não quer ouvir a verdade, o mundo não quer saber da verdade. A verdade incomoda o mundo. Jesus Cristo, certa vez, ele falou, olha, eu vim, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Por quê? Porque as suas obras eram más. Entendeu? Jesus, ele falou, a luz veio ao mundo, mas os homens não quiseram a luz. Os homens preferiram as trevas. Por que eles preferiram as trevas? Porque as suas obras eram más. Então, quando as obras são más, as obras más não querem ser descobertas. Não é verdade? Então, o mundo não quer saber da verdade. O mundo que eu digo é esse sistema maligno. O sistema que jaz no maligno. Não quer saber da verdade, irmãos. A verdade, eu e você temos que buscar, e essa verdade é a palavra de Deus. Essa verdade é Jesus Cristo de Nazaré nas nossas vidas. Mas a perseguição vai aumentar. A censura, a ditadura vai aumentar. E o cristão, enquanto pode ainda pregar a palavra, tem que pregar a palavra até o dia de Cristo. Cristo pode voltar tanto individualmente para mim e para a sua vida, ou ele pode voltar coletivamente também, né? Voltar coletivamente para buscar, para arrebatar a sua igreja, para reinar com a sua igreja, mas ele pode voltar também individualmente, né? Na minha vida e na sua vida. Quantas pessoas não perdem a vida, irmãos? Às vezes você até se assusta, né? Você recebe uma notícia
fulano de tal faleceu, fulano de tal perdeu a vida. Você pensa, meu Deus, ontem mesmo eu vi essa pessoa, ontem mesmo essa pessoa tava boazinha. Mas é assim, irmãos, para morrer, basta estar vivo. Esses dias eu estava trabalhando, né, na Nova Capa, onde eu trabalho ali. E ali, do nada, um carro invadiu o canteiro central, irmãos, invadiu o canteiro central e bateu numa palmeira, num pé de palmeira, chega e derrubou a palmeira. E aí, quando eu fui olhar, eu falei, meu Deus, agorinha eu estava bem naquele lugar que o carro entrou. Há poucos minutos eu estava bem no local onde o carro entrou. E eu não vi nem esse carro, não teve barulho de derrapada, não teve nada. Só vi o barulho da batida. E aí eu pensei, meu Deus, agorinha eu estava bem ali. Se fosse alguns minutos atrás, eu tinha morrido também. Então, olha, irmãos, a morte ela não avisa. A morte ela não avisa a hora que vai chegar. Ela chega. A pessoa pode até estar doente ali, mas ela ainda tem uma esperança, né, de ter uma cura, de ter um milagre. Mas a morte não avisa. Quando ela chega, irmãos, ela pode nos pegar de surpresa. Então tenha cuidado. Cuide da sua vida espiritual, não deixe de buscar ao Senhor. Amém? Hoje nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E eu já te convido desde já a abrir a palavra do Senhor na carta segundo escreveu Judas. Carta segundo escreveu Judas. Essa carta, irmãos, como o nome já diz, né, foi escrita por Judas. Esse Judas nós já temos que explicar aqui, introduzir, explicar que esse Judas não era Judas Iscariotes, né? Esse Judas aqui é Judas, irmão de Jesus. Judas, irmão de sangue de Jesus. E uma curiosidade é que os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus, não criam no ministério de Jesus, não acreditavam em Jesus como filho de Deus. Só passaram a acreditar, Judas também é irmão de Tiago, e só passaram a acreditar depois que Jesus ressuscitou. Depois que Jesus ressuscitou, é que eles passaram a acreditar em Jesus. Estava ali ontem no Ministério Aliança da Salvação, nós trouxemos até essa reflexão, né? Precisou da obra de Deus ser concluída ali na vida de Jesus, no sentido de nascer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Precisou da obra de Deus ser concluída na vida de Jesus para os irmãos dele acreditarem, né? E aí eu trouxe essa reflexão, é assim na minha e na sua vida também. Vai ser preciso a obra de Deus se manifestar na minha e na sua vida para que as pessoas acreditem. Porque muitos não vão acreditar, muitos vão desacreditar, irmãos. Mas isso não pode te abalar. O que tem que te motivar é a sua fé. É a sua fé em Jesus Cristo, amém? Então, carta a Judas, vou estar colocando aí na tela dos irmãos. Carta a Judas, e os irmãos acompanhem comigo aí a leitura, versículo 1, amém? Acompanhe aí. Palavra do Senhor diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservado por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus, por enquanto só até aí, irmãos, por enquanto só até aí. Essa carta vai começar com uma saudação. E essa saudação, ela diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então Judas e Tiago eram irmãos de Jesus. O mesmo Tiago que escreveu também a carta a Tiago, né? De Tiago ali. Então, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Aqui nós já vemos algo interessante. Aqui fala, irmãos, aqui nos ensina o que nós somos. Nós somos chamados, santificados e conservados. Olha, chamados, santificados e conservados. Ou, em outras traduções, chamados, santificados e guardados. Protegidos, guardados por Deus. Porque é isso que nós somos. Primeiro nós fomos chamados. Depois nós fomos separados. Separados para uma boa obra. E nós somos guardados, nós somos protegidos, nós somos conservados por Jesus Cristo. É Deus que nos guarda, é Deus que nos conserva. Por quê? Por causa do seu grande amor. Irmãos, quem está em Deus, eu estava falando isso ontem também. Existe uma graça que chama graça comum.
A graça comum, ela é dada a todos os homens. A graça comum, ela é dada a mim, ela é dada a você, ela é dada ao Espírito Santo também. Perdão, irmãos, ela é dada até mesmo ao ímpio também. É a graça comum. A Bíblia fala, o sol nasce para o justo e para o injusto, a chuva também ela cai para o justo e para o injusto também. Então essa é a graça comum. Mas existe a graça especial, né? A graça especial é só para aqueles que creem em Jesus Cristo. Só para aqueles que creem na obra de Jesus. Não é Deus que faz acepção de pessoas, não. Às vezes somos nós que fazemos acepção de deuses, né? Às vezes tem muitos aí adorando deuses falsos. Deuses de pedra, de gesso, de madeira. Ou deuses imaginários. Deuses que muitas vezes a pessoa cria na sua própria cabeça. Então não é Deus que faz acepção de pessoas. Às vezes são as pessoas que fazem acepção de deuses, né? Escolhe os deuses ali para adorar. Então, existe essa graça especial. A graça especial faz com que nós sejamos chamados, santificados e conservados por Jesus Cristo. Então essa carta começa dizendo isso. E no versículo 2 diz assim, ó, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Ou seja, quando você entrega a sua vida para Jesus, você já tem misericórdia, você já tem a paz e você já tem o amor. Mas essa carta começa aqui desejando para que essas coisas sejam multiplicadas. Porque com Deus é assim. Com Deus, irmãos, sempre as coisas, quando nós temos aí nossa vida totalmente entregue a Deus, as coisas espirituais, as bênçãos do Senhor não vão diminuir. Pelo contrário, as bênçãos do Senhor vão se multiplicar nas nossas vidas. Você sabia disso? Quanto mais você se entrega a Deus, quanto mais você dedica a Deus, quanto mais você busca conhecer a Deus, quanto mais a sua fé é edificada, as bênçãos elas vão se multiplicar. Elas não vão diminuir, elas vão se multiplicar. A palavra do Senhor vai dizer que Deus ele já nos concedeu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, Deus ele já nos concedeu, irmãos. Toda sorte de bênção. E essas bênçãos só tendem a aumentar nas nossas vidas. E aí, é isso que nós desejamos e profetizamos na sua vida também. Que o amor, que a misericórdia, que a graça de Deus seja multiplicada na sua vida. Existe a graça e existe a misericórdia. O que é graça? Graça é um dom gratuito, que é de graça e imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos dá. Um dom gratuito e imerecido. Isso é graça. Graça é quando nós recebemos aquilo que não era pra gente receber, a gente recebe. E misericórdia, irmãos? Misericórdia é quando nós não recebemos aquilo que nós merecíamos receber. Graça é quando nós recebemos aquilo que nós não merecíamos. E misericórdia é quando nós recebemos aquilo, quando nós deixamos de receber aquilo que nós merecíamos receber. Porque o que nós merecíamos receber, irmãos? A condenação. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então aquilo que nós merecíamos receber era a condenação. Mas aí veio a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas e nós deixamos de receber isso. A condenação. E a graça? A graça é aquilo que nós não merecíamos. Nós não merecíamos a salvação. Mas Deus, pelo seu infinito amor, misericórdia e graça, nos concedeu a salvação em Cristo Jesus. Então no versículo 3 dessa carta, vai dizer assim, ó, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Tá vendo outra revelação aí? Nós não vamos ler aqui toda a carta, né, que tem 25 versículos, porque eu creio que o tempo não vai dar. Mas até onde Deus permitir aqui, irmãos, nós vamos aqui entender um pouquinho mais do que Deus quer nos falar nesse dia de hoje, né? Então aqui fala, nos exorta a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa fé foi dada àqueles que creem em Jesus. Aqueles que foram separados por Jesus Cristo. Aqueles que foram santificados em Jesus Cristo. Então a fé é uma obra de Deus também. A Bíblia fala que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé, irmãos. Autor e consumador da nossa fé.
Agora vamos falar a verdade. É fácil batalhar pela fé? É uma tarefa fácil batalhar pela fé? Não é fácil não, né? Ontem eu estava ouvindo a pregação ali atentamente da nossa missionária Perpétua. Missionária Perpétua estava ali no ministério Aliança da Salvação e ela estava pregando, né? E falando sobre isso, irmãos, sobre a questão de como as igrejas estão nos dias atuais. Infelizmente. A missionária Perpétua, ela prega em várias igrejas, né? Várias igrejas ali convidam ela para pregar e ela diz que tem pregado nas igrejas e observado como que o povo de Deus tem se esfriado. Irmãos, como que o povo de Deus nas igrejas tem se esfriado. Como que o povo muitas vezes está desanimado. Então eu entendo que nós estamos passando por uma fase. Eu entendo que nós estamos passando por um período que nós não podemos nos conformar com esse período. Sabe por quê? Eu ainda creio, irmãos. Eu e vários pregadores também creem nisso. Eu ainda creio que vai ocorrer um grande avivamento. Eu creio ainda que vai ocorrer um grande despertamento antes de Jesus voltar. É nisso que eu creio. Um grande despertamento e um grande avivamento. Mas antes de ocorrer esse grande despertamento e esse grande avivamento, eu entendo que o povo de Deus ainda vai passar por muitas aflições. Para poder despertar. Muitas dificuldades, porque tem pessoas que só buscam a Deus realmente, de todo o coração, quando está na prova, irmãos. Quando está passando por uma provação muito grande. É certo que alguns desistem quando passa na provação também, né? Alguns desistem. Mas muitos só buscam a Deus mesmo quando estão passando uma dificuldade muito grande. Uma provação muito grande. Então eu entendo que antes do despertamento, antes do avivamento, vai vir também toda sorte de provações para as nossas vidas. Para que a gente busque a Deus. Mas o povo de Deus realmente... O povo do mundo já está frio, né? De vez. Agora o povo de Deus também tem desanimado, irmãos. É complicado a obra de Deus hoje em dia. Para os pastores estarem ali firmes na obra, fazendo a obra de Deus, tem que pedir a misericórdia do Senhor. Para estar aí, né? Com motivação para fazer a obra. Nós vemos um povo desanimado. Nós vemos um povo que muitas vezes não está querendo colocar a mão no arado. Nós vemos um povo que muitas vezes até para ir para a igreja é uma luta. Às vezes, irmãos, até tem igrejas que tem poucos cultos. Nós até diminuímos um culto lá na igreja. Mas ainda assim nós vemos a luta, né? Nós vemos os impedimentos. Nós vemos muitas vezes a falta de interesse mesmo. Falta de interesse. Das pessoas estarem ali priorizando o reino do Senhor. Então a força que nós precisamos para batalhar pela fé... Vou até colocar na sua tela aqui, ó, de novo. Vou colocar aqui na sua tela, ó. Olha o que diz aqui o versículo 3, ó. Versículo 3 que nós estamos lendo, ó. Colocar na sua tela aí. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então essa exortação é para a gente batalhar pela fé que foi dada aos santos. Essa missão de batalhar pela fé, essa missão é para mim e para você. Irmãos, a missão é para mim e para você. Então muitas vezes as pessoas têm perdido o interesse pela obra do Senhor. O interesse de estar ouvindo ali uma palavra. O interesse de estar ali ouvindo um estudo bíblico. E ele prioriza outras coisas, irmãos. Eu tenho pensado, tenho refletido e tenho falado com Deus. Falo com Deus, Senhor, me dê força para me continuar fazendo a minha parte. Eu sou pastor, irmãos, eu cuido de uma igreja. Então eu tenho uma parte a fazer, né? A minha parte que me cabe, eu tenho que fazer. Independente quem vai, quem não vai, quem vai querer, quem não vai querer, quem vai dar crédito ou quem não vai dar crédito. Profeta Isaías, em Isaías 53, ele falou ali, ó. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Então veja que essa dificuldade dos profetas vem desde lá de trás. O profeta Isaías falou, quem deu crédito à nossa pregação? Então quem vai dar crédito, irmãos? A minha e a sua pregação. Quem vai se interessar por aquilo que nós estamos falando? Quem vai dar valor no esforço? Quem vai reconhecer o esforço, irmãos? Se a gente for olhar para o homem, irmãos, a gente perde o foco. Então a nossa recompensa, o nosso galardão, a nossa missão vem de Deus. E a Bíblia fala, tudo o que fizerem,
faça de todo o coração, como que para Deus e não para os homens, sabendo que é pro Senhor, que é do Senhor, é que vem a nossa recompensa. Então, o que nós fazemos vai abençoar vidas. Vai abençoar o homem, vai abençoar outras vidas também. Mas nós temos que entender que a nossa missão é dada por Deus e tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Fazemos para o nosso próximo? Sim, nós fazemos para o nosso próximo, com certeza, porque isso faz parte. Mas sabendo, irmãos, que a nossa prioridade é aquele que nos recrutou, aquele que nos chamou, ele é fiel para terminar a boa obra que começou em cada um de nós até o dia de Cristo. Às vezes, quando eu estou aqui juntamente com a minha esposa, me arrumando para a obra, né, organizando as coisas da obra de Deus, às vezes a gente fica nos lembrando, né, de tudo que Deus já nos permitiu fazer, tudo que Deus já nos permitiu conquistar na obra dele e fazer na obra dele. E às vezes nós vemos algumas coisas que nós já passamos, algumas dificuldades, algumas situações e até algumas perdas, prejuízos ou decepções que nós já enfrentamos na nossa vida, na nossa caminhada. Mas eu falo, olha, esses dias mesmo ela tava lembrando, né? Nossa, William, tu lembra antes como era difícil no começo, como era trabalhoso, que você tinha que pegar a van, você passava em vários lugares, você chegava suado e cansado e era muito trabalhoso. Aí eu falei para ela, olha, nada foi em vão. Tudo que nós já fizemos na obra do Senhor, Deus sempre recompensou. Irmãos, Deus sempre recompensou. É por isso que a palavra de Deus vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15 também. Vai dizer, sede firmes, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então é isso que a palavra fala, irmãos. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque todo o trabalho que você faz para Deus não é em vão. É isso que nos motiva, irmãos. É isso que nos anima. É isso que faz com que a gente continue prosseguindo. Porque realmente tá difícil, né? O povo de Deus se interessar. Igrejas grandes, né, já estão aí consolidadas. Mas as igrejas pequenas que tem aí perto da sua casa. Tô falando para você hoje que está ouvindo ou que vai ouvir essa palavra, que tem igrejas, ministérios pequenos perto da sua casa. Você já parou para pensar a dificuldade que é enfrentada? Você já parou para pensar a dificuldade que o pastor enfrenta para manter as portas abertas? Para conseguir trabalhadores para a obra, para conseguir pessoas que vão estar ali pregando, cuidando do culto, limpando a igreja, fazendo um evangelismo? Você já pensou? A dificuldade que é para um pastor manter os aluguéis pagos em dia, a luz, a água, a internet. Você já pensou na dificuldade? Você já parou para pensar nisso? Ontem a missionária Perpétua também pregou algo que me chamou a atenção. Ela disse que muitos pensam assim, a responsabilidade é dos pastores, eles que se virem para lá. Mas não é. Sabia que isso é uma mentira? Porque, irmãos, nós somos um corpo. Deus não chamou só pastores. Deus chamou uma igreja. Deus chamou um corpo. Nós somos membros de um só corpo. Então a responsabilidade não é só de pastores, evangelistas, diáconos, não. A responsabilidade é de todos aqueles que levantaram sua mão e disseram, Senhor, eu te aceito como meu único, suficiente e eterno Salvador. Amém? Então a mensagem principal que Deus quer nos passar é hoje, que nós temos que batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Batalhar pela fé, irmãos. Temos que continuar na batalha. Não podemos desistir, não podemos retroceder, porque Deus ele é fiel para nos ajudar até o fim. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pelo ministério segundo o coração de Deus. Porque Deus levantou vidas, Deus levantou obreiros, pessoas que estão ali, irmãos, fazendo a obra de Deus e fazendo com amor. Eu agradeço, não é um ministério grande. Mas os poucos que tem ali, eu sempre repito o versículo ali de Isaías capítulo 4, versículo 10, que fala, não despreze as pequenas coisas. Não despreze as pequenas coisas. Então Deus tem levantado obreiros, Deus tem levantado ali pessoas que estão ali para fazer a obra do Senhor. Amém? E a obra do Senhor está prosseguindo. O ministério ali está uma bênção do Senhor, os cultos estão ali acontecendo, as lives, o YouTube, o evangelismo de rua. Hoje mesmo nós vamos para o evangelismo de rua e vai ser uma bênção do Senhor nas nossas vidas. Então a obra de Deus não para, quem para é o homem. A obra não para, quem para é o homem.
E eu e você temos que fazer a nossa parte. Ah, pastor, mas ninguém quer ajudar. Faça a sua parte. Ah, pastor, mas fulano, faça a sua parte. Faça a sua parte, irmãos. A Bíblia fala que cada um de nós vamos prestar conta de nós mesmos diante de Deus. Cada um de nós vamos prestar contas de nós mesmos diante de Deus. A salvação, ela é individual. Os galardões também são individuais, irmãos. Eu não vou poder receber galardão por você. Você também não vai poder receber os galardões por mim. Então prossiga na luta, prossiga na fé. Prossiga fazendo isso que essa carta de Judas aqui está nos dizendo. Batalhar pela fé. A nossa fé, muitas vezes, estão tentando vilipendiar a nossa fé. Estão tentando, muitas vezes, desqualificar a nossa fé. Estão tentando humilhar a nossa fé. Estão tentando zombar da nossa fé. E nós temos o papel de, irmãos, batalhar pela nossa fé. E aí o versículo 4, vou botar aqui para os irmãos, versículo 4 diz assim, ó. Deixa eu só botar aqui para os irmãos também, para os irmãos acompanhar. Versículo 4 diz assim, ó. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então essa carta também vai nos alertar sobre os perigos. Os perigos que se introduzem nas igrejas, os perigos que se introduzem também, né, na sociedade. O engano, a mentira, estão tentando transformar a graça de Deus numa graça barata. Porque muitos pensam assim, a salvação é de graça. Irmãos, a salvação é pela graça, mas não foi de graça. A salvação é pela graça, mas não foi de graça. Jesus, ele teve que pagar um alto preço. E muitos estão querendo aí, irmãos, desqualificar a graça, né? Tornar a graça do Senhor, Pai do Senhor, irmã Nilde Vila Nova, Deus abençoe a irmã e toda a família, em nome de Jesus. Então, muitos estão tentando transformar essa graça numa graça barata. A ideologia que estão querendo espalhar esses dias, o engano que estão querendo espalhar esses dias é esse, ó. Ah, Deus é amor. Se Deus é amor, ele vai perdoar tudo e ele não vai se importar com nada do que eu estou fazendo. O engano é esse, irmão. Tá vendo como é sutil? Porque isso é uma meia-verdade. O diabo, ele sempre trabalha com meias-verdades. E meia-verdade não é verdade. A verdade só é verdade quando ela é completa, total, absoluta. Não existe esse negócio de verdade relativa. Não existe, irmãos. Não existe verdade relativa. Não existe democracia relativa. Isso é engano do Satanás. A verdade, ela é absoluta. Irmãos, a verdade, ela é absoluta. Então, o engano que estão querendo passar é esse, ó. Deus, ele é amor. Deus é amor? Ele é amor. Só que isso aí só está contando, só está ali ensinando um dos atributos de Deus, que é amor. Só que o mesmo Deus que é amor é fogo consumidor. O mesmo Deus que é amor é juízo também. O mesmo Deus que perdoa, olha só, irmãos. O mesmo Deus que perdoa é o Deus que condena também. A Bíblia fala, ó, não tema o homem, porque o homem só pode ali matar o seu corpo. Eu vou dizer para vocês quem vocês devem temer. Tema antes a Deus, que além de matar o corpo, ainda pode lançar a alma no inferno. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus, Mateus 10, versículo 46 em diante. Não sou eu que estou falando. Então quem é que pode lançar? Nós entendemos, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, a Bíblia explica a própria Bíblia. Nós entendemos, irmãos, que é o homem que escolhe, né? É o homem que escolhe o caminho que ele vai seguir. É o homem que escolhe ser condenado, é o homem que escolhe ir para o inferno. Mas quem foi, irmãos? Quem foi que teve poder, né, na sua soberania, na sua sabedoria, no seu poder? Quem teve poder de estipular esses princípios, essas leis espirituais? Ou seja, quem crê, quem aceita Jesus é salvo. Quem não aceita é condenado. Foi o próprio Deus. Foi Deus, porque nada existia sem Deus. Então, o mesmo Deus que perdoa, que salva, mas é o mesmo Deus que condena também. Tudo vai depender da minha e da sua escolha. Tudo vai depender das nossas decisões e das nossas escolhas. Então, estão querendo transformar a graça de Deus em graça barata, no sentido de dizer o seguinte: Deus, ele é amor, então ele não vai se importar da maneira que eu vivo. Isso é uma mentira, irmãos. Isso é uma mentira. Então, muitos dizem, o que importa é amor. O que importa é o amor.
Não importa se eu amo 2, 3 ou 4 mulheres. Se eu fico com 2, 3, 4 mulheres, não importa. O que importa é o amor. Eu amo elas, Deus é amor, eu amo elas, então o que importa é isso. Porque Deus é amor. Tá vendo o engano? Ou então outra coisa, o que importa é amar, o que importa é amor. Deus quer que a gente ame. Então não importa se homem ama homem, mulher ama mulher, homem fica com homem, mulher fica com mulher. Não, o que importa é o amor. E sabia que tem até pastores já pregando isso também? Falsos pastores, né? Chamados de pseudos pastores. Falsos pastores. Já tem até falsos pastores pregando isso também, irmãos. Falsos profetas, falsos mestres. Como a palavra que vai nos alertar. Então estão querendo transformar a graça de Deus numa graça barata. A graça de Deus é liberdade? É liberdade, mas não é libertinagem. Liberdade é diferente de libertinagem, irmãos. Libertinagem é depravação. Liberdade é poder de escolha. Nós podemos dizer que o povo de Deus é o povo verdadeiramente livre. Porque liberdade é poder, é o poder que você recebe de Deus para escolher aquilo que é bom para você, aquilo que é certo para você. Porque eu sempre dou o exemplo. Vamos supor, um usuário de crack, ele é livre? Ele não é livre. Talvez na mente dele ele seja livre. Ele pensa, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Eu quero fumar crack, eu vou fumar crack. Porque a vida é minha, eu sou livre. Mas na verdade ele está escravizado pelas drogas. Aonde que um escravo é livre, irmãos? Ele está escravizado pelas drogas. Então se você perguntar para um viciado de crack, vem cá, se você puder escolher não fumar, você pode escolher não fumar? Ele pode até dizer, se eu não quiser eu não fumo. Não, mas ele já está escravizado, o vício já dominou ele. Ele não tem poder de escolha. Mesmo que ele não queira fumar, o vício vai falar mais alto e ele vai fumar. Deu para entender? Que ele está escravizado, na verdade, não livre. Agora, o cristão, irmãos. Se alguém perguntar pro cristão, vem cá, você pode beber cachaça? O cristão pode até falar, poder eu posso, mas eu não quero. Poder eu posso, mas eu não vou. Agora pergunta para alguém viciado em álcool, alcoólatra, se essa pessoa tem poder de escolha. Não tem, que ela não vai conseguir. Mesmo que ela não queira, o vício já dominou ela. Aí dá aquele negócio de abstinência, essas coisas. A pessoa fica nervosa, fica até doente, fica estranha, né? Por quê? Porque já está dominado. E aí a palavra de Deus fala, todos aqueles que cometem pecado são escravos do pecado. Então a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. A Bíblia fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, somos nós que escolhemos. Somos nós que dominamos as nossas escolhas. Não são as nossas escolhas que nos dominam. Quem ainda é escravo do pecado está sendo dominado pelas próprias escolhas. Ficou ali prisioneiro das suas próprias escolhas e decisões. Não consegue mais se libertar. Só consegue em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus fala, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade só em Jesus, irmãos. Eu era alcoólatra, eu bebia. Já mexi com drogas também. No tempo que eu estava no mundão. Quando Jesus me libertou, eu verdadeiramente fui livre disso aí. Claro que tem muitas coisas para Deus trabalhar na minha vida, né? Mas dependência química, Jesus me libertou. É aquilo que a palavra fala. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu posso dizer que hoje eu sou verdadeiramente livre dos vícios da bebida e das drogas. Mas antes eu não tinha essa liberdade. Antes o vício falava mais alto. Então a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Então essa história de a vida é minha, eu faço o que eu quiser, isso é mentira do Satanás, irmãos. A nossa vida nem nossa não é. A nossa vida pertence a Jesus. Ele é o criador da vida, ele é o dono da vida, ele é o autor da vida. Se ele quiser tirar o nosso fôlego de vida hoje mesmo, ele tira. Irmãos. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Tudo começa nele e tudo termina nele. Ele que deu origem à nossa vida e se ele quiser tirar a nossa vida hoje mesmo, ele tira também. Tá vendo? Que nem a nossa vida é nossa. Aí tem muita gente que fala assim, meu corpo, minhas regras. Ninguém tem nada a ver com minha vida. Meu corpo, minhas regras. Só que a Bíblia que eu conheço me diz o seguinte, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Tá vendo? Eu creio que essa palavra, irmãos, pela rádio, pelos aplicativos, pela internet, vai esclarecer a mente de muitas pessoas que vão ouvir essa palavra. Muitos que pensam isso, meu corpo, minhas regras, estão enganados.
Porque a Bíblia fala, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. E se alguém destruir o templo, este alguém também será destruído. Então a palavra de Deus é que nos traz a verdadeira revelação. Glória a Deus. Então, continuando aqui com a carta de Judas, vamos ler aqui mais um versículo. Como eu disse, nós não vamos ler todos os versículos, né? Mas vamos ler alguns aqui. O próximo versículo diz o seguinte, ó. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. É sobre isso que nós estávamos falando. Está falando de um povo que Deus tirou do Egito, mas logo depois, sabe o que Deus fez? Deus destruiu o povo também. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito, foi o mesmo Deus que destruiu o povo também, irmãos. Então note aquilo que eu estava falando, o mesmo Deus que perdoa, o mesmo Deus que salva, é o Deus que também condena, irmãos. Então nós temos que ter cuidado com isso, ter cuidado com as nossas escolhas, ter cuidado com as nossas decisões erradas. Porque a palavra de Deus, irmãos, é fiel e verdadeira nas nossas vidas. Ela nos ensina a escolher certo. Ela nos ensina por onde que nós devemos andar. Então esse versículo foi muito forte. Deus tirou o povo do Egito, mas o povo não creu. O povo se rebelou. O povo se tornou ali idólatra, adúltero, povo pecador. Aí o que Deus fez? Acabou destruindo o povo. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Ele nos dá uma oportunidade, uma chance de nós termos vida. Mas se nós não quisermos a vida, nós vamos ter morte. Infelizmente é assim. E aí, prosseguindo para o próximo versículo, a palavra do Senhor vai dizer no próximo versículo: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sabe o que está falando aqui? Ó, e o versículo 8. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Sabe o que a palavra de Deus está falando, irmãos? Que Deus, ele não poupou nem os anjos. Até os anjos que se rebelaram, que ouviram ali a voz do inimigo, a voz do Satanás, se rebelaram. A Bíblia vai dizer que uma terça parte dos anjos, foi expulsa ali dos céus, juntamente com Satanás, né? Foi dar voz ao inimigo e foi expulso ali dos céus. Nem mesmo os anjos foram perdoados. Então nós vemos que o juízo, ele pode ser coletivo. Falou aqui de Sodoma, falou de Gomorra, cidades que se tornaram ali cidades totalmente depravadas. Aí o juízo veio sobre essas cidades. Então o juízo pode ser tanto coletivo como também individual. Tanto coletivo como individual, irmãos, nas nossas vidas. Porque a Bíblia fala que existe uma taça chamada taça de iniquidade. O que é essa taça de iniquidade? É o limite até onde o ser humano pode pecar. Porque essa taça da iniquidade é a mesma coisa de falar taça do pecado. É uma taça do pecado, irmãos. É uma medida. É uma medida. Deus, ele falou ali no Antigo Testamento: olha, eu ainda não expulsei esse povo dessa terra. Falando ali para Moisés, né? Prometeu ali a terra prometida para Moisés. E ele falou para Moisés: olha, eu não expulsei esses povos ainda pagãos aí dessa terra, porque a medida da iniquidade deles, ou seja, a taça da iniquidade deles ainda não estão cheias. Mas quando a taça de iniquidade deles estiver cheia, aí eu vou exercer o juízo. Ou seja, tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Então note, a Bíblia fala lá em Provérbios 18. O homem que é repreendido várias vezes, mas mesmo assim endurece o seu coração, ele será destruído de uma vez sem que haja cura. Então é o limite. Existe uma taça que é a taça da iniquidade. Então quando Deus exerceu juízos sobre os anjos, foi quando os anjos ali acabaram pecando contra Deus, ouvindo Satanás. Quando Deus exerceu juízo sobre Sodoma e Gomorra, é que a taça de iniquidade de Sodoma e Gomorra estava cheia, completa. Aí Deus exerceu juízo. Quando uma vida, irmãos, morre sem Jesus, quando uma vida ali é condenada,
morre sem Jesus Cristo, é porque a taça de iniquidade daquela vida se esgotou. Lá em Apocalipse, o que nós vamos ver em Apocalipse? Lá em Apocalipse, os flagelos, os selos, as destruições todas que vão ter, ali é a taça de iniquidade da humanidade que chegou a um limite. A taça de iniquidade da humanidade que chegou a um limite. Aí ali é o quê? Ali é o juízo de Deus sendo exercido sobre toda a humanidade. Esse é o livro de Apocalipse. Então, assim como Deus não poupou os anjos, como Deus não poupou Sodoma e Gomorra, irmãos, Deus ele pode exercer juízo sobre qualquer um também. Essa palavra de Judas também fala do cuidado que nós temos que ter com os falsos profetas. Porque os falsos profetas também, eles vão se multiplicar cada vez mais. E aqui vai dar outro exemplo interessante também de Caim. Olha só, vou botar na tela para os irmãos de novo. Diz assim, ó: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e perecem na contradição de Coré. Aqui fala de três coisas. Aqui fala o caminho de Caim. Qual foi o pecado de Caim, irmãos? Inveja, né? Caim teve ali inveja, ódio no coração. Teve ali o pecado também de homicídio, que ele matou o seu irmão. Então, veja que o primeiro homicídio foi causado por inveja. O irmão matou o outro por causa de inveja. Hoje em dia existem muitos irmãos matando os outros por causa de inveja também. Dentro das igrejas. Quantas pessoas invejosas, irmãos, dentro da igreja? Não quer ver o irmão bem, não quer ver o irmão feliz, não quer ver o irmão próspero, não quer ver o irmão com casamento abençoado, não quer ver os irmãos com filhos abençoados, aí vem inveja. Está repreendido, meus irmãos. O primeiro homicídio foi por causa de inveja. O irmão matou o irmão por causa de inveja, e hoje muitos matam por causa de inveja também. Por que lançaram José na cova? Por causa de inveja. Então esse é o caminho de Caim. Aqui fala também que muitos foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Olha só, o engano do prêmio de Balaão. Qual foi o pecado de Balaão, pastor William? Se vendeu. Vendeu o seu chamado. Aceitou ali dinheiro para profetizar. Se vendeu, irmãos. Profeta que se vende. Quantos profetas não estão se vendendo hoje em dia? Utilizando-se dos dons de Deus para mentir, para ludibriar. Muitas vezes para falar aquilo que Deus não está falando. Para prometer o que Deus não prometeu. Só para dizer que Deus está dando e fazendo na vida das pessoas. Quando muitas vezes Deus está mandando ele alertar, ele exortar, ele falar sobre o pecado. Então muitos estão nesse engano de Balaão também. Se vendendo e achando que está tudo certo. Nem tudo que dá certo é certo. Às vezes a igreja está super lotada. Mas você vai olhar para a igreja, aí você vai ver, irmãos, é só profetada. É profetada do começo ao fim. Ali não tem pregação sobre o pecado, não tem pregação sobre renúncia, não tem pregação sobre santificação, sobre colocar a mão no arado, não. É só Deus vai dar, Deus vai fazer, eu vi teu nome, eu sei seu CPF. É, engano de Balaão. Aceitou um prêmio, aceitou ali uma recompensa, se vendeu para enganar o povo. Então aqui diz também que muitos perecem na contradição de Coré. Quem foi Coré? Coré foi um rebelde. Coré se levantou contra a autoridade, contra a liderança de Moisés e de Arão. Se rebelou, fez um grupinho, fez uma facção. E ele vai dizer que a terra engoliu. A terra engoliu o rebelde. Coré foi aqueles que se rebelam, aqueles que fazem grupinho, aqueles que não se submetem a uma liderança. Não respeita a liderança, não se submete à liderança. Tem muitos, irmãos. Tem muitos que não respeitam a liderança, não se submete à liderança. Tem muitos que olham para o pastor assim e falam: esse pastor aí, não acredito nesse pastor, não acredito que esse pastor é homem de Deus, não. Ah, esse pastor é isso, esse pastor é aquilo. Não respeita, irmãos. Irmãos, quem se rebela contra uma liderança levantada por Deus, está se rebelando contra o próprio Deus. Quem não se sujeita a uma liderança levantada por Deus, não está se sujeitando a Deus também. Porque as lideranças, as verdadeiras lideranças, né? Porque é claro, existem as falsas também. As verdadeiras lideranças são levantadas por Deus. E muitos não acreditam, muitos não se submetem, muitos não dão nem satisfação. Eu vou dar satisfação pro pastor para quê?
Pra que eu vou dar satisfação pro pastor? A vida é minha. Eu faço o que eu quiser e quem manda na minha vida sou eu. Olha, sabe o que é isso? Muitos perecem na contradição de Coré. Isso é uma contradição, irmãos. A vida é minha, eu não tenho que dar satisfação de nada. Tem muitos que dizem assim ainda, ó. O meu negócio é com Deus. Meu negócio não é com o homem, meu negócio é com Deus. Isso é mentira. Nosso negócio é com Deus e com o homem. Porque Deus é que levanta. Lá em Romanos 13 vai dizer que toda autoridade constituída é constituída por Deus. É constituída por Deus. E não é somente na igreja. Toda autoridade na igreja, toda autoridade na família, toda autoridade na sociedade é constituída, é permitida por Deus. Ah, pastor William, mas tem autoridade que é corrupta, tem autoridade que é isso, que é aquilo, irmãos, mas tudo é permissão de Deus para um propósito. É claro que a corrupção vai ter o seu castigo. Esses líderes que são corruptos, que roubam, que enganam a nação, eles vão sofrer o castigo deles também. Mas tudo é permissão de Deus, porque muitas vezes Deus ele levanta até mesmo lideranças, autoridades corruptas para tratar o próprio povo. Porque o povo muitas vezes, o povo também se vende. Às vezes o povo vende o seu voto, às vezes o povo é egoísta, pensa só em si mesmo. Ah, vou votar nesse candidato porque esse candidato vai me beneficiar. Mas não pensa na sociedade. Não pensa no coletivo, pensa só no seu próprio umbigo. Aí é o egoísmo. Aí o que acontece? Deus permite, não é isso que você quer? Então toma. Vocês não querem um rei igual Saul? Então tome Saul. Um rei desobediente. Um rei que se desviou dos caminhos do Senhor, mas não era isso que o povo queria? Então não adianta, irmãos. Toda autoridade é constituída por Deus. Então quando se rebela contra uma liderança, está se rebelando contra o próprio Deus. Quando você deixa de crer no profeta de casa, você está deixando de receber sua bênção. Jesus mesmo falou, profeta de casa não tem honra. Profeta de casa não tem honra. Tem muitos que não dá nada, né? Aí perde a bênção. Agora aqueles que, a Bíblia fala, aquele que dá o galardão de profeta, recebe galardão de profeta também. Aquele que honra os profetas são honrados também. Por isso que você vê vidas abençoadas e vidas aí na miséria, irmãos. Porque muitos estão se rebelando, caindo na contradição, perecendo na contradição de Coré. Então são vários perigos que essa carta aqui, irmãos, de Judas vai nos alertar. Como eu falei, infelizmente não vai dar para ler tudo, né? Mas você pode ler o restante aí na sua casa. Ter cuidado, irmãos. O que Deus está falando hoje, para mim e para você, é batalhar pela fé. É ter cuidado com a graça que está sendo vendida aí, uma graça barata. É ter cuidado com o engano. É ter cuidado com a inveja. É ter cuidado com a rebelião. É não se vender, é não vender o seu ministério. Não vender os seus valores. Às vezes você pensa, pastor, mas eu não tenho ministério, eu não cuido de igreja, eu não exerço nenhum cargo eclesiástico. Então eu não tenho como eu me vender. Não, irmãos, tem sim. Tem pessoas que estão vendendo seus valores. Estão vendendo seus valores. Valores cristãos. Irmãos. Apoiando pessoas que defendem o aborto. Que defendem as drogas. Que defendem ditadura, censura. Estão vendendo seus valores cristãos. Que são a favor do aborto. Estão vendendo seus valores cristãos. A vida de muitas crianças vão ser cobradas. O sangue de muitas crianças vão ser cobradas. Se você coloca uma liderança, que essa liderança é a favor do aborto, e essa liderança cria uma lei para o aborto, o sangue dessa criança vai ser cobrado de você. Porque você contribuiu para isso. Você contribuiu para isso. Irmãos. E o sangue de muitas crianças vão ser cobrados. Se você coloca ali uma liderança, que essa liderança ela é a favor de homossexualismo, LGBT não sei mais o que lá, ideologia de gênero, que quer ensinar para as nossas crianças, se o menino quer ser menina, então o menino pode ser menina. Se a menina quer ser menino, então a menina vai ser menino. Se você apoia isso, se você coloca uma liderança que cria leis para implantar ideologia de gênero na escola, irmãos, a vida dessas crianças também vão ser cobradas de você. Porque você foi conivente com isso. Você apoiou isso. Você referendou isso. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Como eu falei, nós não estamos aqui para ganhar amigos, nós estamos aqui para ganhar vidas.
Muitos ficam com raiva quando a gente fala a verdade. Muitos nos criticam quando nós falamos a verdade. Muitos não querem nem olhar mais para nossa cara quando nós falamos a verdade. Mas a verdade tem que ser dita. Porque a palavra do Senhor fala: se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Então essa carta de Judas está falando do engano. O engano está sendo espalhado por aí. O engano. Eu fico assim, realmente, às vezes eu paro para pensar, como é que tem cristãos que apoiam essas coisas? Que está apoiando pessoas que apoiam essas coisas. Aborto, ideologia de gênero. Irmãos, pecado. Estava esses dias indo pro serviço, indo pro trabalho. Eu estava esses dias indo pro trabalho, né? Irmã Nilde. Estava indo ali pro trabalho. Aí, já era o quê? Mês de junho. Foi mês passado. Eu indo pro trabalho. Aí quando viu aquele maior engarrafamento, irmãos. Engarrafamento atrapalhando nossa vida, atrapalhando, né, a gente ir trabalhar. E eu, meu Deus, que engarrafamento é esse? Engarrafamento gigantesco. Aí quando chegou mais lá na frente, eu fui descobrir qual era a causa do engarrafamento. A causa do engarrafamento é que existiam ali, estavam ali vários carros alegóricos. Carros alegóricos, aqueles carros que usam no carnaval, né? Aqueles carrões que usam no carnaval. E eu falei, mas rapaz, é o Satanás mesmo, em pleno mês de junho. Falei, falta dizer que vai ter carnaval agora em Brasília. Aí quando eu chego mais na frente, é uma placa enorme, escrita: Carnaval fora de época. Eu falei, olha, o povo precisando de Deus, o povo precisando se arrepender, precisando de buscar Deus, e vai fazer carnaval fora de época. Aí eu falei, agora, olha só, irmãos, como é que é as coisas. Aí eu pensei assim comigo, só falta agora ter uma imagem do... Porque tem aquelas estátuas, né, aqueles bonecos que eles fazem lá, aquelas imagens lá. Falei, só falta ter agora a imagem do diabão, só faltou isso agora. Irmãos, quando eu cheguei mais na frente, não tinha a imagem do diabo com tridente. Uma imagem do diabo com tridente e várias imagens de demônios. Essas coisas, irmãos, chega a dar uma angústia no coração. Porque hoje em dia nós temos a revelação, né? Outrora pode ser que a gente era cego, a gente pensava que isso aí não tinha nada a ver. Hoje em dia nós temos uma visão espiritual. Aí deu aquela angústia no coração. Falei, meu Deus do céu, o povo está precisando buscar a Deus. Acabou de sair de uma pandemia, recebeu o livramento e a primeira coisa que quer fazer, quando acaba, não é que acabou a pandemia, né, mas diminuiu. Aí a primeira coisa que quer fazer é carnaval. Irmãos, para espalhar a indecência. Para espalhar a indecência. Para espalhar o pecado. Irmãos. Para espalhar coisas ruins, né? Quantas pessoas não morrem no carnaval? Quantas pessoas não pegam doença no carnaval? Quantas pessoas não aprendem? Hoje em dia, irmãos, a coisa tá tão triste que tem a tal da parada gay. Tem a parada gay, né? E reúne milhões de pessoas para mostrar que o caminho largo são muitos que entram por ele, né? Caminho largo são muitos que entram. Milhões de pessoas reunidas na parada gay e as igrejas vazias. Essa é a realidade. E aí, hoje em dia, o diabo é tão sujo que estão levando até crianças para parada gay, para essas paradas gay aí. Estão levando crianças e adultos estão ficando nus, pelados na frente das crianças. E eles dizem para as crianças que isso é normal. Isso é normal. Isso é o amor. O amor venceu. Tá vendo, irmãos? Como o diabo é sujo? E ali eu morava numa quadra, eu moro no Setoró, né, na Ceilândia. Eu morava numa quadra, que essa quadra, ela tinha ali um quadradão e ela tinha um bar nessa quadra. Esse bar há muito tempo que é aberto lá nessa quadra lá. Sabe o que eles estão fazendo agora nesse bar? Estão colocando ali equipamentos de som. E ali o som é a noite toda, né? Som alto a noite toda, equipamentos... Lota, irmão, lota de gente. Não dá nem pra passar com carro no quadradão. Não dá nem pra passar com carro, de tanta gente que tem ali. Aí sabe o que acontece? Eles estão colocando agora neste bar pula-pula, brinquedos de criança, aqueles brinquedos infláveis. Pula-pula, né? Aqueles brinquedinhos de criança. Falei, olha como que o diabo é sujo. Então o diabo já viu, pera aí, tem pais que não vai pro bar porque não tem com quem deixar suas crianças. Então eu vou colocar brinquedos no bar, que aí os pais já levam as crianças. Aí as crianças vão pro bar. Aí o bar fica tocando aqueles funk do Satanás, aqueles funk do diabo, né? O bar fica tocando aquilo. Pessoas ali se prostituindo, se drogando, bebendo, e as crianças lá vendo tudo. Tá vendo como o diabo é sujo, irmãos? Tá vendo como o diabo é sujo? Então, irmãos, nós temos que batalhar
pela nossa fé. E tá difícil. Porque, como eu falei, dê valor, irmãos. Dê valor na obra onde Deus te colocou. Se você tem uma igreja para ajudar, ajude essa igreja. Se você tem um pastor para ajudar, ajude o seu pastor. Não deixe o seu pastor desanimar. Tem pastores que já até desistiram. Por quê? É culpa do pastor? É porque o pastor é relaxado? É porque o pastor... Não, tem pastor que desistiu porque não conseguiu ajuda. Pastor William, mas a obra de Deus, quando não é de Deus, não é Deus que mantém a obra? Nós temos que entender, irmãos. Muitas vezes Deus quer e as pessoas é que não querem. Às vezes Deus quer que um lugar continue aberto, mas as pessoas não querem, não ajudam. E eu vou te provar na Bíblia, para não dizer que eu estou inventando coisa da minha cabeça. Certa vez Jesus chegou lá em Jerusalém. Jesus olhou para Jerusalém e falou: Jerusalém, Jerusalém. Eu creio que a maioria conhece esse versículo, né? Jesus ele falou assim: ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedrejam aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos, assim como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Por causa disso, a vossa casa ficará deserta. Tá vendo? Deus quis, mas eles não quiseram. Então a casa ficou o quê? Deserta. É assim com muitas igrejas também, irmãos. Deus quer, mas muitas vezes as pessoas não querem. Aí a igreja fica o quê? Deserta. Já conheço vidas que fecharam igrejas por causa que pastor não tá tendo ajuda, não tá tendo ninguém. Fechou. Como eu digo, graças a Deus, Deus está abençoando ali a igreja, irmãos. Mas a gente tem que estar em constante oração. Tem os irmãos, tem os congregantes, tem os obreiros. Graças a Deus, tá uma bênção. Mas nós temos que continuar em constante oração, porque a gente fica vendo os outros exemplos. A gente visita outras igrejas, a gente ouve outros pastores falando também, conversando, contando a situação. O pastor uma vez chegou aqui em casa, irmãos, com lágrimas nos olhos, porque teve que fechar a igreja. Então, irmãos, vamos procurar, em nome de Jesus Cristo, nos levantar na obra do Senhor. Vamos procurar batalhar pela nossa fé. A palavra de Deus foi essa, batalhar pela fé. O que você está fazendo? Você está batalhando pela fé? Cada alma, irmãos, é responsabilidade nossa. Sabe por quê? Porque Jesus, ele falou. Jesus, quando esteve nessa terra, ele falou: eu sou a luz do mundo. A irmã Nilde colocou, né, um comentário aqui, queria também saber. É o que, irmã Nilde? Que a irmã Nilde queria saber? Creio que era sobre o carnaval ali, né? Que eu tava falando. Se for, depois a irmã me explica aí que a gente fala aqui, tá bom? Então, irmãos, a palavra é essa: batalhar pela fé. Ajudar, né? Se levantar. Em nome de Jesus Cristo. É isso que Deus quer pra minha e pra sua vida. Amém? Porque cada alma, Jesus, quando esteve no mundo, ele falou: eu sou a luz do mundo. Mas quando ele estava perto ali de entregar a sua vida na cruz, no madeiro, aí ele falou: ó, vós sois a luz do mundo. Percebeu? Jesus, ele ia ter que ir ali, subir aos céus, ficar à destra de Deus Pai. Aí Jesus falou: ó, vós sois a luz do mundo. Então, ou seja, enquanto eu estou com vocês, eu sou a luz do mundo. Mas quando eu subir, vocês vão me representar nessa terra. Vocês vão ser a luz do mundo. Aí isso nos ensina, sabe o quê? Que nós temos uma responsabilidade sobre essa terra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa foi a palavra, né? Já deu aqui 1h10. Então, nós não podemos estender muito, porque ali na rádio nós só temos 1 hora de programação. Creio que vai até cortar um pouquinho ali. Mas, quem for acompanhar no Facebook, né? No YouTube também, depois a gente coloca lá. Vai ficar com essa palavra aí abençoada. A semente vai ficar aí, irmãos. A semente sempre vai alcançar uma vida. E é isso mesmo. Nós não podemos desistir, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Encerramos por aqui. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua família, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, tios, sua parentela. Deus abençoe seu ministério. Deus abençoe o seu trabalho, o fruto do seu trabalho. Deus abençoe sua renda. Deus abençoe o seu salário, em nome de Jesus Cristo. Sobre o aborto, né? A irmã Nilde também, né, não consegue entender como cristãos, né, apoiam pessoas que apoiam isso aí também. E é isso, irmãos. É isso que muitas vezes está gerando muita confusão. A gente fica sem entender isso. Porque se você apoia alguém que apoia algo que é contra a Bíblia, irmãos, isso é complicado, né? Algo que você sabe que é errado.
irmãos. Quando a gente está no tempo da ignorância é uma coisa. Agora, quando a gente sabe o que é errado, e às vezes as pessoas não entendem porque nós estamos jogando luz sobre esse assunto. Mas é porque realmente está complicado. Amém? Então, irmãos, Deus abençoe o fruto do seu trabalho, Deus abençoe o seu salário, Deus abençoe a obra das suas mãos. Glória a Deus. Nos ajude nessa obra também da maneira que você puder, da maneira que Deus tocar no seu coração. Amém? Seja orando, seja nos ajudando aí nas divulgações, seja doando uma oferta de amor, nos ajude nessa obra também que vai estar alcançando vidas para a glória e para a honra do Senhor. Hoje nós vamos ali, vamos alcançar vidas no hospital, vai ser uma bênção do Senhor e eu creio que vidas vão se entregar para Jesus Cristo, e você que nos ajuda, que ora por nós também, você faz parte também dessa grande obra. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida e não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe seu dia em nome de Jesus.